A graça e a paz de nosso Deus estejam em vossos corações. Amém? Saúdo também os irmãos, os obreiros aqui no altar. Que Deus possa abençoar sempre. Aleluia. Queridos e amados, hoje é um dia especial, comemorado o Dia das Mães, né? E nós ficamos felizes, né? Principalmente nós que somos mães, em saber que Deus, Ele nos constituiu com a dádiva tão preciosa, né, de ser mãe. Eu sou grata a Deus por ter comigo ainda a minha mãe. Agradeço a Deus por também me fazer mãe e manter vivos e com saúde os meus filhos, né? Hoje é um dia de testemunho, assim, e que testemunhos, né? Deus tem trabalhado tremendamente e, assim, me alegrei muito com o testemunho da irmã Vina, porque Vilani é uma pessoa, é família, né? Na nossa adolescência nós crescemos juntos na igreja e quando a minha mãe me falou que o médico tinha falado que ia decretar o óbito dela, estava só aguardando, eu fiquei triste e orei ao Senhor. E eu lembrei que Deus tem uma promessa na vida dela e eu disse... Sabe quando você sente que não vai acontecer, né? Porque Deus não fez ainda. Eu disse, não vai acontecer. Apesar de eu saber que Deus, Ele prepara os médicos, né? Eu também sou da área da saúde. Eu sei que cada área da saúde tem aquela especialidade que Ele sabe exatamente o que está dizendo. E eu, quando digo algo específico para alguém, eu sei exatamente o que está dizendo, porque a ciência, ela prova. Só que a ciência, o professor da ciência é Cristo. E assim como um dia o médico, Dr. Lupécio, se aprontou para me fazer uma cirurgia, que eu tinha um rim totalmente dilacerado e outro totalmente tomado por cálculos renais. E eu acordei 4 horas depois, ele com os olhos desse tamanho para mim, perguntando se eu era mesmo a pessoa que estava o nome nos documentos, porque ele não conseguiu fazer a cirurgia. Ele disse, não, as ultrassom que você trouxe aqui, a pessoa tem um rim tomado por cálculos renais, outro dilacerado. E quando eu apliquei a anestesia, que fiz o raio-x para fazer a quebra de cálculos, você tem um par de rins novos. Deus me permitiu sofrer por 2 anos e me curou na mesa de cirurgia. E quando eu vi o testemunho que Vilani estava esperando a hora de partir, eu disse, não, ela não vai partir da forma que está. Deus tem um mistério na vida dela. E eu procurei não buscar mais notícias. Eu digo, eu só vou olhar agora quando tiver a notícia que eu sei que Deus vai dar. E quando eu vi Vina postando, eu disse, era essa notícia que eu estava aguardando. Porque quando a gente tem fé, a gente não deve alimentar nada que venha abater a sua fé. Apenas ore. A Bíblia diz, coloque no seu coração apenas aquilo que traz esperança. Então, se Deus falou com você, alimente a sua fé. A palavra que eu vou trazer aqui hoje é uma palavra que, na verdade, eu não ia pregar essa palavra, mas pregador é aquela coisa, você termina conversando com outro e termina vindo uma palavra. E eu conversando hoje com um pregador que eu admiro muito, ele conversando comigo, eu disse, eu estou precisando de algo para falar, mas eu não sei aonde eu vou abordar. Ele disse, Helenice, tem uma palavra tal. Quando ele disse a palavra, eu digo, eu vou pregar nisso aí. E ele me deu uma base e Deus falou comigo para falar aquilo que a igreja está precisando hoje. E eu espero que Deus venha tratar com cada um de nós, inclusive comigo. Quero dizer para você que nós estamos vivendo um tempo de milagre. Tem um momento que Deus para de fazer milagre. Esses dias eu olhei para meu esposo e disse assim, por que quando eu estou na obra missionária, Deus arranca câncer, Deus ressuscita pessoas, Deus faz... Eu prego, se tiver 50 pessoas, todas elas se convertem, no mínimo Deus liberta umas 35, batiza com o Espírito Santo, enche a igreja em menos de 2 meses. Por que quando eu não estou na obra, Deus não faz isso? Quando eu não estou em missão, Deus não faz isso. E nós começamos a ver algumas pessoas que começaram a pedir oração, o pastor Lucier,
o pastor Cícero. Parece que Deus começou a tocar nos pastores que estão na retaguarda das missões maiores, né, dos mais conhecidos. E são homens de Deus que a gente esperava estar em frente de algumas coisas. E Deus começou a permitir que o médico olhasse e visse que era uma grande causa. E a igreja levantou, inclusive eu pedi até oração, joguei no grupo, que eu acho que, não sei se eu joguei no grupo, eu não sou muito de postar no grupo, porque eu não tenho tempo. Mas eu acho que eu postei no grupo ou no meu status. E 5 dias depois nós recebemos uma notícia. O estado dele era muito parecido com o da irmã Vilani. No mesmo dia Deus trouxe a notícia dos dois. E tem outro que nós estamos orando. Teve um irmão do pastor. E assim, nós estamos vivendo um tempo de milagres. Aproveita que tem tempo que Deus se cala e Deus recolhe santos. Tem momento que Deus abre a porta do céu e diz: eu vou mostrar milagres, porque Deus está mostrando milagres, porque Ele quer salvar almas. 2024 é ano de ganhar almas, é ano de crente olhar para o céu e dizer: Deus ainda faz milagres. Vocês sabem que essa igreja começou aqui através de milagres. Deus curou pessoas aqui e essa igreja nasceu. E Deus continua fazendo. Nós viemos aqui no último culto que nós viemos, o culto de ceia. Eu trouxe uma mulher aqui. O presbítero não sabia o que ela estava passando. Eu também não vou contar porque é a vida individual dela. Porém, Deus fez um milagre na vida daquela mulher naquele dia aqui. Nós estamos vivendo um tempo de milagres. Hoje, culto de mulheres, eu vou trazer para vocês aqui uma palavra sobre uma mulher não muito conhecida. Gostaria de pedir para abrir as vossas Bíblias no livro de Juízes, bem no iniciozinho da Bíblia aí. Livro de Juízes, o capítulo de número 5. Capítulo de número 5 do livro de Juízes, apenas um versículo nós vamos ler. Enquanto vocês encontram, eu vou tomar água. Louvado seja Deus. Vamos ler o versículo 24 apenas, que diz assim: que Jael seja a mais bendita das mulheres. Jael, mulher de Eber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Amém? Você pode dizer glória a Deus? Nós vamos falar sobre essa mulher aqui. Primeiro, eu quero dizer para vocês que Deus, Ele tem um mistério na vida da mulher. Deus, Ele não fez a mulher por acaso, Ele fez a mulher por necessidade. A Bíblia diz que Deus viu Adão sozinho e disse: vamos fazer para ele uma companheira, porque todos os outros seres vivos têm. E Deus, Ele criou a mulher com a perfeição. Tudo bem que o instinto feminino não é perfeito, até porque o perfeito é Deus. Mas eu quero dizer para você, mulher que está aqui hoje, que Deus criou você com um propósito. Esse versículo que nós lemos aqui, ele é um trecho de um cântico. Um cântico que foi escrito por Débora e Baraque. Esse cântico, ele se trata de uma adoração a Deus, em louvor ao Senhor por causa de uma guerra vencida. Esse cântico que Débora escreveu, ela poderia escrever sozinha. Por quê? Porque Débora, ela também era uma mulher importante. Nós vamos falar sobre Jael, mas você já viu uma outra mulher, além de Maria, mãe de Jesus, ser falada na Bíblia como bendita? O anjo chegou até Maria e disse: bendita sois entre as mulheres. Aqui Débora e Baraque escreveram esse cântico e eles disseram assim no seu cântico. Enquanto eles adoravam ao Senhor, eles disseram assim: que seja Jael a mais bendita das mulheres. Para não ficar dúvida de que eu me chame Jael e seja bendita, ele diz: Jael, mulher de Eber, o queneu. Que ela seja a mais bendita entre as mulheres que habitam em tendas. Naquela época,
As pessoas habitavam em tendas. E quem era Jael? Jael era essa mulher casada com Heber, morava em Midian. O seu esposo era construtor de tendas, era parente do sogro de Moisés, e ele viajava para vender suas tendas. E Jael ficava sozinha cuidando do seu lar. Quem era Jael? Uma mulher anônima, ninguém a conhecia até então. Ela poderia ter continuado anônima se ela não fosse considerada uma mulher bendita entre as que habitam em tendas. Porém, eu vou fazer uma introdução aqui para você entender porque Débora falou que Jael deveria ser a mulher bendita entre as tendas. Débora é uma mulher que a Bíblia impõe um respeito a ela. Aconteceu algo no tempo dos juízes. Esse tempo dos juízes, essa época dos juízes foi um período que durou 360 anos. Existiu apenas 14 juízes. O primeiro foi Otoniel e o último, eu acho que toda a igreja sabe isso aqui, o último juiz foi Samuel. Porque o povo de Israel decidiu que eles queriam um rei igual às outras nações, e outras decidiram que eles queriam escolher o rei. E escolheram quem? Saul. Então o último juiz foi Samuel. Só que entre esses 14 juízes, olha só, nessa época mulher não tinha vez. Ela só saía no meio da genealogia se ela tivesse uma história importante. E Jael está na história, Débora também está na história. E Débora não está em qualquer história. Débora está na história porque dentre os 14 juízes estava Débora. Débora como juíza, Deus a tornou juíza porque ela era uma mulher dedicada à palavra. E o próprio Deus colocou a sua palavra acima do seu nome, porque é a coisa mais valorizada que Deus tem diante dele, a sua palavra. Acontece que dentro desse período onde Débora reinava, existia também ali um rei chamado Jabim. Ele não era qualquer rei, ele era um rei opressor de Israel. Algumas vezes aqui eu já preguei sobre a opressão de Israel, em que Israel, ele trabalhava para o inimigo. Ele era inimigo dentro da sua própria terra. E o rei Jabim, ele oprimiu Israel por longos 20 anos. Gente, você imagina uma coisa. Nós estamos, qualquer coisa que oprima alguém, que o torne amedrontado, é aterrorizante para ele e para todos aqueles que o vê passar por isso. Nós estamos vivendo umas semanas em que nós estamos todos, nós brasileiros, aterrorizados com mortes, com tanta coisa, e nem é alguém que está fazendo, é a natureza, com permissão de Deus, invadindo o território do Rio Grande do Sul, e todos nós ficamos apavorados. Agora você imagine uma nação completa por 20 anos ser apavorada, atormentada por um rei. Jabim, ele não era qualquer rei. Ele oprimia Israel e ele tinha uma estratégia para oprimir. Primeiro, ele tinha um capitão inteligentíssimo, que ele usava metodologias de estratégia para a guerra. Esse rei, ele chegava na terra de Israel e ele possuía os filhos por escravos. Imagina que você pertence à igreja de Cristo, e a igreja de Cristo aqui passa a ser território oprimido de alguém. E você, como mãe, imagina que alguém chega e diz: agora que o seu filho tem tal idade, ele vai ser levado comigo e ele passará a ser meu escravo, ele não mais será o seu filho. Essa mulher, essas duas mulheres que nós estamos falando aqui, elas habitavam nessa terra. O rei Jabim, ele oprimiu Israel por 20 anos. Não somente isso, até aí já estava doendo. Mas para piorar, além dos filhos se tornarem escravos,
Toda a lavoura que Israel plantava estava crescendo. O rei não vivia lá dentro. Ele ia embora, deixava você viver em paz, deixava os seus filhos crescerem. Então você ganhava a esperança, plantava, crescia, colhia. Quando você colhia, ele chegava com o seu exército e tomava toda a sua lavoura. Isso aqui é meu, eu vou levar para o meu reino. Era assim que Israel vivia. O seu gado está mirrado, não deixa crescer, alimenta, planta capim, faz a grama, deixa ele comer. Quando ele engorda, o rei vem e leva tudo. E por que Israel permitia isso? Sendo que Israel sempre foi uma nação guerreira. Porque o rei, juntamente com o seu capitão Sísera, ele tinha um exército que eles possuíam 900 carros de ferro. Cada carro de ferro era levado por 2 cavalos. Esse povo, eles tinham uma estratégia. Quando eles vinham chegando, Israel se rendia. Por quê? Israel, na época, quem fabricava as armas de Israel eram os filisteus. Os filisteus eram inimigo de Israel. Israel era um povo guerreiro, era um povo de Deus, mas eles estavam desarmados para a batalha. E eles chegavam, e a estratégia deles é o seguinte: os carros de fogo, de ferro de longe já faziam barulho, carregados por 2 cavalos. Então a estratégia deles era que em cada cavalo carregava um soldado. Um soldado era um arqueiro que acertava de longe uma flecha. No outro cavalo tinha outro soldado que ele carregava uma lança. Essas pessoas que trabalhavam com lança, eles eram extremamente treinados para nunca errarem uma lança. Então imagine, se as pessoas se revoltassem contra o povo de Jabim, o exército de Jabim que vinha entrando em Israel, eles seriam pisoteados pelos cavalos. Se eles escapassem dos cavalos, existia um arqueiro. Em cada carro existia um arqueiro que acertava a flecha de longe. Se eles escapassem da flecha, existia a lança que seria jogada, e aonde você estivesse, ela lhe acertaria. Se você escapasse da lança, da flecha, dos cavalos, você seria pisoteado pelos carros. Então eles tinham uma estratégia. Então Israel, eles não podiam fugir. Acontece que nós vamos chegar agora o porquê que Jael foi escolhida para entrar em um louvor a Deus como uma mulher bendita. Eu quero dizer para você nessa noite que quando Deus te escolheu para ser mãe, Ele não te escolheu para viver uma vida de facilidade. Ele te escolheu para você passar, provavelmente, o que a irmã contou aqui, o seu testemunho, a dificuldade até chegar à gestação. Após a gestação, a dificuldade de viver o silêncio e a dúvida. E aí, eu estou plantando, vai nascer ou não vai? Se nascer, vai nascer com problema ou vai nascer sem problema? Você já parou para pensar que ser mãe é uma batalha travada? Você enfrenta inimigos invisíveis. Você enfrenta todos os dias problemas que são inimagináveis para quem não é mãe. Eu sempre falo isso. Eu só descobri quem era minha mãe no dia que eu parei o meu primeiro filho. É automático. Eu não sei se vocês passaram a mesma coisa, mas na hora que Felipe deu o primeiro choro, eu entendi que era minha mãe. Eu não sei se vocês viveram essa experiência, mas eu já vi outras mães falando que você só sabe o que é mãe quando você também é. Acontece que Israel vivia como uma mãe. Primeiro eles viviam meses, estações plantando, e será que vai dar certo? Israel estava sempre grávido, esperando se aquele fruto ia nascer. E se aquele fruto ia nascer, se ia ficar em suas mãos, se não seria roubado. Nós mães enfrentamos 9 meses de gestação sem saber se o nosso filho vai nascer saudável. Quando ele nasce saudável, hoje em dia, devido tantos vírus que tem, será que essa criança vai nascer com algum problema, vai ter autismo? Hoje em dia não é só os vírus, tem os problemas psicológicos que nós enfrentamos na gravidez. Será que essa criança já vai nascer depressivo ou ansioso?
E assim estava Israel diante de um rei que o ameaçava por longos 20 anos. Sempre que passava o período da plantação e que chegava o período da colheita, Israel não sabia se podia alimentar-se daquilo que plantou. Imagina a fome que assolava aquela nação, porque os seus bens mais preciosos estavam sendo tirados deles. Então, o que acontece? Existe uma palavra. Nós sabemos que Débora e Baraque, eles fizeram esse cântico porque eles venceram a guerra. E dentro desse cântico que eles escreveram, no livro de Juízes, mesmo capítulo 5, versículo 22, ela diz assim: os cascos dos cavalos faziam tremer o chão, galopavam os seus poderosos cavalos. Se você voltar ao texto lá para o capítulo 4, vai contar essa história todinha, que eu não vou ter como contar toda para você, mas você pode ler em casa. Você vai observar que Débora tinha um motivo específico para escrever esse cântico. Deus fala com Débora e diz assim: Débora, fala com Baruque e diz para ele que eles vão esperar. Está escrito aqui, ó, o capítulo 4, o versículo de número 6. Débora manda chamar Baraque, filho de Abinoão, de Quedes, em Naftali, e diz: o Senhor Deus de Israel lhe ordena que reúna 10.000 homens de Naftali e Zebulon e vá ao Monte Tabor. Ele fará que Sísera, o comandante do exército de Jabim, vá atacá-lo com seus carros de guerras e tropas, junto ao rio de Quison, e os entregarei em suas mãos. Israel estava com medo e desarmado, mas o Senhor usou Débora e disse: Baraque, Deus disse que vá. Baraque olha assim, e Baraque era um homem de fé. Só que tem algo interessante, é que Baraque diz: Débora, eu vou, mas eu só vou se você for comigo. Baraque não disse que só ia se Débora fosse com ele porque estava com medo. Baraque era um homem de guerra. Ele era um homem que tinha Deus, e ele era um homem separado de Israel para lutar. Então assim, ele sabia que Israel não tinha força, mas se Deus estava falando, ele sabia que ia vencer. Porém, 20 anos de opressão, a palavra estava com ele. A palavra estava com quem Deus falou. E Baraque, ele disse: eu só vou, Débora, se você for junto. Porque era com Débora que estava a palavra. Deus várias vezes escolheu a palavra para estar com alguma mulher. Deus escolheu as mulheres para encontrarem Jesus no túmulo. Deus esperou Débora para anunciar a palavra. Deus escolheu Noemi para reformular o plano de Deus. Deus escolheu Ruth. Deus escolheu Esther. Deus escolhe mulheres para fazer os seus planos. E se você está dentro dos planos de Deus e você não questiona, Deus, ele não vai só trabalhar através do plano em você, mas ele também te fará uma mulher bendita entre as que estão na terra. Débora disse: eu vou com você, porém, por causa dessa sua atitude, a honra não será tua, será de uma mulher. Baraque pode ter pensado assim: oxe, né? Se ele fosse nordestino, oxe, que Baraque agora, que Débora está pensando que a honra vai ser dela, mas tudo bem, a palavra estava com ela, vamos. Mas a honra estaria na mão de uma mulher anônima. É agora aonde entra Jael. Baraque forma os 10.000 homens que Deus pede, porque quando Deus ordena, se a palavra de Deus está contigo, mulher, não tema. Assim como a irmã, esqueci o nome da irmã lá atrás, a irmã Bia pegou a palavra e disse: eu não aceito que a minha filha nasça com problema que ela tem. A irmã Vina também pegou a palavra e não aceitou que a irmã Vilani ficasse com sequela. Inclusive, quando eu vi ela com aquele aparelho, eu disse: ela não vai mais falar. E eu fiquei feliz em saber que ela não ficou com sequela.
Assim como essa minha filha, o médico deu 4 horas de vida e Deus disse que ela não ia morrer. E estava todo mundo me xingando dentro do Hospital das Freiras, dentro de Santa Catarina, porque achava que eu era uma mãe desnaturada. Eu olhei para eles e eu disse: Deus disse para mim que a minha filha não vai morrer. A mãe, ela precisa ter a sua palavra. A mãe precisa estar com a palavra de Deus, assim como Baraque, apesar de ser um homem de guerra, ele olhou assim: 20 anos, Israel não pode fazer nada. É com essa mulher que está a palavra, e é com ela que eu quero ir. Ei, mulher, eu quero dizer uma coisa para você. Às vezes a palavra de dentro da sua casa está com você e não com seu esposo. A Bíblia diz que nós somos submissas aos nossos maridos. Submissão não é você ser escravo do seu marido. Ou seja, submissão é que você tem uma missão abaixo da dele. E a palavra de Deus está abaixo, não porque ela seja menor, mas porque se ela está embaixo, ela é a base, ela é o solo, ela é quem sustenta. Se ela está em cima, ela é a coroa. Então eu quero dizer para você, como submissa, muitas vezes a base é você, a palavra está com você. Débora era uma mulher, mas era ela que tinha a base daquela guerra, porque foi com ela que Deus falou. Era uma mulher de oração. A Bíblia diz no capítulo 4, versículo 4: Débora era uma profetisa, mulher de Lapiote, e liderava Israel naquela época. Ela era esposa de alguém, mas antes de ser esposa de alguém, ela era profetisa e era uma mulher de Deus. Antes de sermos esposa, antes de sermos mãe, nós temos que ter palavra de Deus na nossa vida. Aquela guerra foi iniciada, e assim como Deus prometeu, o rei Jabim usou as suas estratégias juntamente com Sísera. E sabe o que aconteceu? Sísera levou o povo para aquele monte onde Deus tinha falado que iria acontecer a guerra. E quando eles chegaram, o ribeiro Quisson estava seco. E no que eles viram os ribeiros secos, eles entraram pelo ribeiro. Eles encontraram um lugar para passar com seus 900 carros. Porque Deus, Ele tem um projeto. E dentro desse projeto estavam envolvidas pessoas que estavam com a palavra de Deus. A sua casa, a sua família é um projeto de Deus. E às vezes está seco como o ribeiro Quisson. O ribeiro Quisson estando seco significava que naquele lugar havia fome, que naquele lugar não tinha comida, que naquele lugar não tinha plantação, porque o ribeiro estava seco. Às vezes a sua casa está faltando algo. E às vezes não é comida, às vezes não é roupa, às vezes não é mantimento. Às vezes está faltando a esperança de um novo dia. Às vezes está faltando a esperança da salvação. Às vezes tem algo que está acontecendo lá dentro que você não admite, porque você é mulher de Deus. E você diz assim: Senhor, eu oro, eu vivo a tua palavra, e por que está faltando isso? E aquele ribeiro estava seco, mas ali tinha um plano de Deus. A Bíblia diz que quando o exército de Jabim chegou, que começou a entrar naquele ribeiro, porque o inimigo, ele sempre procura um lugar mais fácil. Eles tinham estratégia e eles entenderam o seguinte: com a nossa estratégia aqui será muito mais fácil de invadirmos. A Bíblia diz que o céu escureceu e começou a ser tomado por muitas nuvens, e Deus derramou chuva naquele lugar. Deus derramou chuva naquele lugar. E a Bíblia diz que os cavalos começaram a tropeçar. Os cascos dos cavalos começaram a se rachar. Os carros de ferro começaram a tombalear e bater um no outro. E ali começou a se desfazer aquele exército. Os homens de Jabim começaram a morrer. Mas o estrategista de Jabim ainda estava ali. Sísera era um homem muito inteligente. Ele poderia mudar o curso da guerra, porém inimigo nenhum consegue pensar quando ele está diante de um projeto de Deus. É agora que entra a pessoa que é anônima. É agora que entra aquela mulher que muitas vezes é olhada aqui dentro da igreja e diz: o marido vai deixar porque ela é assim, vai acontecer isso porque ela é assim, vai acontecer aquilo porque ela não faz isso. Ei, existia uma mulher chamada Jael. O seu esposo viajava e ela ficava sozinha. Ela estava na tenda, cuidando da sua tenda.
Por incrível que pareça, Císera era amigo do marido de Jael. Quando Císera viu que o exército estava destruído, os carros destruídos, armas destruídas, os cascos dos cavalos rachados, a Bíblia diz que ele fugiu. Mas sabe por quê? Vocês sabem por quê que existe um salmo que fala sobre isso? Tem gente que gosta do Salmo 46 e não faz ideia de por que existe esse versículo. Salmo 46, versículo 9. Olha o que Israel passava, eles escreviam por cântico para que nós tivéssemos hoje uma experiência com Deus através do que eles viveram. O Salmo 46, o versículo 9 diz assim: Ele dá fim às guerras até os confins da terra, quebra o arco, Ele despedaça a lança, Ele destrói escudo com fogo. Não importa quantos carros, quantos cavalos o seu inimigo possui, não importa a estratégia de guerra ou co-organizado, venha o exército dele com homens com lança, homens que venham preparados com arco. A Bíblia diz que ele quebra o arco e corta a lança, ele destrói os carros e ele põe fim nas guerras. O nosso lar, uma casa não tem guerra dentro não, mas o nosso lar é uma constante guerra. Tem exércitos e exércitos se levantando. Então nós não temos tempo de ficar parados olhando a vida do outro. Nós não temos tempo de ficar parados olhando se fulano olhou para mim com cara feia dentro da igreja. Nós não temos tempo de olhar se a mulher do pastor está sendo mais crente do que eu ou menos crente. Nós não temos tempo para olhar se o pastor é isso ou aquilo. Nós temos que nos preparar para as guerras espirituais, porque o inimigo, ele pega a estratégia. Se você não tiver dentro da palavra, Deus não pode fazer na sua vida o que está no Salmo 46. Baruque estava amparado pela palavra, Débora estava com a palavra, e Jabim e Císera, eles estavam no comando do Senhor. Eles estavam sob o comando do Senhor. Eles não podiam chegar onde eles queriam, porque Deus não permite que o seu povo seja oprimido além das suas forças. O que acontece é, Císera, vendo tudo destruído, ele foge. Quando ele está fugindo, chega diante das tendas, Jael o vê e diz: Ei, para onde vais? Entra aqui na minha tenda. Homens não entravam em tendas de mulheres. Homens não entravam em tendas de mulheres. Jael, o que significa Jael? É interessante o nome dessa mulher. O nome Jael significa cabra montês. Traduzindo aqui para o nordestinês, cabra montês é a mesma coisa que cabra da peste. Os nordestinos são chamados cabra da peste por quê? Porque são um povo destemido, não tem medo de nada. Então é chamado cabra da peste. O nome Jael significa cabra montês ou cabra da peste para nós aqui nordestinos. Por quê? Cabra montês. As pessoas do passado não davam nome a um filho só por dar, porque achava bonito, que nem nós hoje, que pegamos o nome do menino, botamos um monte de letra para ficar importante. Ou dá um nome para imitar, para dar um louvor a alguém que já morreu. Que negócio de defunto, que nada. Aquele povo dava nome aos filhos para ter um significado na vida. E tinha significado, porque Jael significa cabra montês. E sabe o que a cabra montês faz? Ela sobe nas rochas inclinadas. Quando ela vê o perigo, principalmente dos seus filhos, ela se pega nas rochas para proteger suas crias. Qual a mãe aqui que nunca enfrentou um perigo para proteger seu filho? Qual é a mãe aqui que nunca enfrentou um perigo para proteger seu filho? Eu trouxe essa palavra hoje porque eu acho a vida de Jael muito parecida com a de nós mães. Eu escrevi 2 livros agora. São baseados em fatos. O do meu pai, eu não sei se vocês viram. E quem quiser comprar, depois eu estou vendendo meu peixe. Procure que a gente tem para vender. Não foi lançado ainda, mas já tem. E um sobre a minha mãe. São histórias reais, não falo o nome da minha mãe, mas eu falo de coisas que nós vivemos na minha infância, que só depois de grande, depois de ser mãe, que eu descobri que era algo totalmente diferente.
a vida da minha mãe é muito parecida com a vida de Jael. Uma cabra montês, cada uma de nós. É até ruim falar isso, não, porque quando a gente quer ser ovelha, mas ninguém quer ser cabra, né? Mas não tem perigo de uma mãe não ser uma cabra montês, não. A mãe, ela enfrenta a guerra, ela tem coragem de se jogar na frente de uma bala por um filho. E é isso que a cabra montês faz. O que Jael fez? Equilibrada. Você imagina uma criatura que consegue subir numa rocha inclinada. Ela tem equilíbrio. E por que Jael tinha equilíbrio? Porque os seus pais escolheram o seu nome para que ela fosse essa pessoa. Alguém que entra no meio de perigo com equilíbrio sem ser notada. Císera jamais imaginava que estava diante do seu maior inimigo. Císera era um homem inteligentíssimo e estrategista de guerra. Se fosse hoje, no século 21, ele seria chamado engenheiro de guerra. Porque eu estudei engenheiro, eu nem sabia que tem engenheiro de música, e tem engenheiro de música. Ele seria um engenheiro da guerra. Porém, o engenheiro da guerra chega e ela diz: vem cá, entra na minha tenda. Ele jamais percebeu que aquela mulher era a mulher a qual Deus determinou para ser honrada naquele dia. Deita aqui e fica quieto aqui, ó. Cobriu ele com um lençol. E quando ela cobriu ele com um lençol, ele disse: me dá um copo de água. Jael, equilibrada e esperta e doida para colocar em ação o seu plano de mulher sábia, de mulher que tinha um chamado de Deus naquela hora. Ao invés de água, ela deu um copo de leite. Imagina, o cabo deitou, vem cansado, toma um copo de leite, o que é que ele faz? Dorme. Inteligente, né? Eu sou uma mulher muito inteligente, tenho orgulho de mim, de ser inteligente, mas eu não tenho a inteligência que essa mulher tem, não. Sou inteligência porque eu estudei. Essa mulher não tinha estudo, mas ela tinha algo importante. Ela foi escolhida por Deus. O que eu quero dizer para vocês é o seguinte: que para você ser escolhida por Deus, você não precisa de estudo. Você precisa ser apenas alguém que está da base da palavra do Senhor. Jael deu um copo de leite, Císera dormiu. Ela equilibrada, a mulher equilibrada. As tendas, o seu esposo vendia tendas. Ela estava acostumada a montar e desmontar a tenda. Ela usa o seu equilíbrio. Ela tira uma estaca da tenda sem que a tenda desmorone. Meu Deus do céu, se eu for tirar uma telha de uma casa, eu acho que eu derrubo o telhado todo. A mulher tirou uma estaca da tenda, a tenda não caiu. Com essa estaca, a Bíblia diz que ela acertou a sua cabeça e matou ele, deixou ali como se estivesse dormindo. Aquela mulher, e ficou lá, serena, como se nada tivesse acontecido. Nós sabemos que nós mulheres, muitas vezes tem uns ditados que dizem: a mulher enganou até o cão. Enganou o cão nada, nós somos estrategistas. Nós somos as cabras montês do Senhor. Nós somos separadas por Deus para proteger os nossos filhos como mães. Nós também somos separadas por Deus para proteger as almas que o Senhor nos entregou. Porque não tem melhor ganhador de alma do que uma mãe. Eles cuidam dos filhos espirituais como eles cuidam dos filhos maternos. Se você estiver amparada na palavra, você não somente é uma mãe. Jael, ela não estava ali simplesmente para cuidar da tenda. Ela não estava ali simplesmente para ser mãe. Ela estava ali também para cuidar do povo do Senhor. A sua nação estava oprimida por 20 anos. Ela sabia que aquele homem era amigo do seu marido. Quer saber? Tem muita gente desperdiçando a bênção do Senhor por causa dos amigos. Ah, eu vou me juntar aqui porque senão eu perco os meus amigos. Não, hoje não é dia de ir para a igreja, porque hoje os meus amigos vêm para cá e assim a prioridade são os meus amigos, senão eu perco as prioridades do meu trabalho. Não porque isso, porque aquilo. Jael não se importou se ele era amigo do seu marido ou não. Ela sabia que aquele homem era o estrategista de guerra de Jabim, que estava oprimindo o seu povo por 20 anos, e ela aproveitou a oportunidade. Tem muita gente perdendo as coisas do Senhor, porque ao invés de servir a quem está com a base na palavra, está servindo aquele que é amigo. Ei, amigo não é a base é a palavra. Baruque era um homem de guerra e escolheu seguir a guerra com uma mulher, porque ela estava com a sua palavra, com a palavra de Deus. Jael escolheu trair o amigo do seu esposo, porque ela sabia que se naquele momento ela não agisse, a sua nação poderia perecer por tantos anos a mais.
A Bíblia diz que depois daquilo, Baraque, quando ele viu que Sísera fugiu, ele correu e Jael disse: ei, vem aqui, o homem que tu está procurando está aqui. Baraque não imaginava que aquele homem estivesse morto. Baraque foi apenas um reconhecedor de cadáver. Tudo bem que para Baraque aquilo ali podia ser uma decepção, porque ele esperava matar aquele homem. Mas Deus tinha falado, e Deus quando fala, quando Ele faz o plano, Ele cumpre. Deus escolheu Maria entre todas as mulheres, diz: bendita sois vós entre as mulheres, porque darás a luz ao Salvador do mundo. Eu não sei se a Bíblia não diz se Deus falou diretamente com Jael, mas Deus falou através de Débora: ei, Baraque, por causa desse teu jeito, Deus vai dar honra a uma mulher. Se Deus falou com ela, eu não sei, mas Deus cumpriu. E quando Baraque chegou lá, Sísera estava morto e ele apenas recolheu o cadáver. A guerra cessou ali. A Bíblia diz no Salmo 46, nós vemos aqui agora, Salmos 46, versículo 9. A Bíblia diz: Ele faz cessar a guerra até os confins da terra. A Bíblia diz que a guerra cessou ali. E essa guerra cessou e teve paz por 40 anos. Após terminar tudo isso, Débora compõe um cântico ao Senhor. E Débora poderia muito bem compor esse cântico sozinha, porque tem mulher que não sabe trabalhar com homem, não. Tem mulher que acha assim: porque a irmã Helenice pregou hoje que eu sou a base, porque eu tenho a palavra, então eu vou fazer tudo sozinha a partir de hoje. Aí o negócio pega. Débora, ela era juíza. Baraque, ele estava no comando do exército. Se você é uma mulher e o seu homem está à frente de alguma coisa, você precisa trabalhar com ele. Se a guerra que foi vencida foi por causa da sua estratégia, a comemoração tem que ser você e ele. Se a guerra vencida foi por causa da estratégia dele, a comemoração tem que ser você e ele. Nós não estamos em um lar para competir quem é melhor. Nós não estamos numa igreja para competir quem é melhor. Nós somos chamados pelo Senhor para vencer batalha e manter a paz na terra. Nós estamos chamados pelo Senhor para vencer batalha e manter a paz na igreja, no nosso lar, na nossa família. Débora termina aquele assunto ali e diz: vem cá e vamos compor um louvor ao Senhor. E ela começa a escrever. Ela escreve 31 versos e compõe uma música ao Senhor juntamente com Baraque. Depois vocês podem olhar o capítulo 5 completo. É um cântico ao Senhor, que eles contam a guerra de uma forma cantada. Se você vai no versículo 4, tem a guerra de uma história narrada. Então você vai entrar e você vai conhecer o quão precioso é a literatura bíblica, a literatura cristã. Jael começa a entrar aqui dentro do versículo 24 e é a única vez que Jael é falada dentro dessa guerra que houve na época do reinado da liderança de Débora. Ela diz que seja Jael a mais bendita entre as mulheres. Jael, mulher de Heber, o queneu, seja ela bendita entre as mulheres que habitam na tenda. Ele pediu água e ela deu leite numa tigela digna de príncipe e trouxe-lhe coalhada. Ela estendeu a mão e apanhou a estaca da tenda com a mão direita. O martelo do trabalhador golpeou Sísera, esmigalhou sua cabeça, esmagou e transpassou as suas têmporas. Aos seus pés ele se curvou, caiu e ali ficou prostrado. Aos seus pés ele se curvou, aonde caiu e ali ficou morto. O que eu aprendo com isso? Que Deus entrega em suas mãos o destruidor daquilo que está atormentando a sua casa. Deus entrega em suas mãos, mas é no tempo certo. Nem sempre é como a gente quer. Eles precisaram esperar 20 anos. O povo que estavam ao comando de Baruque tiveram que descobrir qual seria a mulher que seria honrada. E hoje nós estamos conhecendo uma mulher simples, anônima, mas que assim como Maria teve dentro do projeto de Deus e não questionou. Maria só foi elogiada porque não questionou, ela aceitou o projeto. Jael só foi determinada que seria alguém que seria bendita entre as mulheres da tenda, porque ela aceitou o projeto, ela não questionou. Que projeto Deus entregou em suas mãos?
Não questione. Aceite o projeto e no momento certo mantenha o equilíbrio. Use aquilo que Deus te deu. E seja vencedora, porque se Deus confiou a você, você é capaz. Que Deus vos abençoe em nome de Jesus. Fiquem na graça e na paz do Senhor.